Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um dos casos de investimentos aqui que eu estou botando fé para esse ano, tá? É uma microcap que na minha visão está muito descontada e eu vou mostrar aqui o porquê, né? Eu acho que essa empresa está muito descontada e pode ser um bom investimento para carregar durante o ano 2024, talvez até possa se estender em 2025, 2026, dependendo de como a empresa vai evoluindo, né? Trimestre a trimestre. E também vou mostrar como que eu acabei achando esse caso, né? É uma microcap, uma capitalização muito baixa, de 200 milhões em valor de mercado. Uma empresa que não é nada falada no mercado, tá? Vou mostrar aqui a Cedro Têxtil. Muito pouco analista cobre essa empresa, né? Acho que quase nem tem cobertura praticamente. E são muito poucos os investidores que conhecem essa empresa aqui, tá? Tem uma liquidez baixa, né? Então ela não aparece no noticiário, não aparece em recomendações, etc. Tá? Essa empresa é a Cedro Têxtil, ok? Uma empresa do setor têxtil que produz roupas e uniformes, né? Como eu posso mostrar aqui. Ela tem essa linha workwear, que são uniformes profissionais, né? E essa área aqui jeanswear são calças jeans, camisetas, roupas para as grandes varejistas aí, né? E é uma empresa centenária, ela já foi criada aqui, a gente pode ver na descrição do negócio aqui desde 1872, que já existe a Cedro, né? Foi fundada no interior de Minas Gerais, né? Então é uma empresa que o pessoal de Minas deve conhecer. E é uma empresa que tem aí já muito tempo de história, então isso já mostra, né, que o risco é um pouco mais reduzido em termos de a empresa quebrar, algo assim, porque já tem uma história muito grande lá atrás, tem uma família, eu acho que ainda continua tocando o negócio, então em relação à história da empresa tem uma história muito rica, né? E como que eu achei esse investimento aqui? Como que eu acabei topando com esse caso aqui, né? Bom, eu uso muito a ferramenta do Fundamentos de busca por empresas, né, que ela aqui no canto superior direito, a gente pode ver a busca por empresa. E ali eu coloco periodicamente eu coloco alguns filtros ali, né, de premissas que eu acredito que são de empresas baratas, assim, que eu quero buscar uma empresa barata e que tenha uma boa rentabilidade. Eu venho aqui e coloco essas premissas que eu quero em termos de rentabilidade, preço-lucro, preço-valor patrimonial, etc. E o Fundamentos me gera uma lista de empresas que entram nessas condições, tá? Então, eu vou fazer uma bem simples aqui para mostrar que já saem pouquíssimas empresas e a gente pode usar isso como um filtro, né, e diretamente buscar ali caso a caso qual que faz sentido, tá? Então, por exemplo, eu uso muito aqui o preço-lucro, eu gosto de empresas que têm no máximo um preço-lucro de 5 vezes, tá? Então, o lucro volta para o acionista em termos de lucro, né, por ação em máximo 5 anos, então é um retorno muito atrativo, né? São pouquíssimas empresas que chegam a valer menos do que 5 de preço-lucro e quando acontece isso tem alguma razão ali por trás. A empresa pode estar muito descontada ou ela pode estar com o negócio piorando muito também, tá? Então tem que analisar profundamente depois. Eu coloco com o mínimo zero aqui para a gente tirar as empresas que estão dando prejuízo, porque se tu não colocar o mínimo zero aqui, ela vai te dar também as empresas que estão com PL negativo, tá? E aí são empresas que estão com prejuízo, a gente não quer olhar isso agora. E eu coloco isso então é um indicador de quão barata está a empresa, né, de desconto, vamos dizer assim, e eu também quero um indicador de rentabilidade. Eu gosto muito do ROIC, né, o retorno sobre capital investido, o quão bom é aquele negócio que a empresa emprega capital, né, é basicamente um indicador que vai medir a rentabilidade anual do negócio da empresa, né, em termos percentuais, tá? Então esse negócio tem que render para fazer sentido mais do que a taxa de juros, né? Então por isso eu coloco sempre um mínimo de 15%. Então eu venho aqui na barra mínima e coloco 0,15, que seria o equivalente a um mínimo de 15%. E o máximo eu deixo aqui livre, tá? Eu venho aqui no buscar e gero uma lista, tá? Então a gente recebe essa lista aqui do Fundamentos com aquelas premissas que eu coloquei, tá? Então são apenas 10 empresas, a gente pode ver que são muito poucas as empresas que cobrem essas condições, né, de uma empresa ser muito descontada em termos de indicadores, um preço-lucro, por exemplo, né? E ainda ter uma rentabilidade bastante alta, né? Na verdade, eu nem coloquei uma rentabilidade tão alta, eu coloquei um ROIC de 15%, que é um ROIC considerado ok, né? Acima da Selic, então é o mínimo aí que a empresa tem que gerar nos seus investimentos, né, em capital produtivo e tal, para valer a pena o investidor investir ali, tá? Então é uma condição rara, né? Então por isso até que tem aquela fórmula mágica, né, de comprar empresas com ROIC alto e EV/EBITDA ou PL baixo, né? Uma lista das sempre empresas que estão dentro dessa condição, e isso tende a no longo prazo gerar um bom retorno, uma carteira que seja composta por empresas assim, né? Obviamente tu tem que analisar caso a caso, né?
Então isso aqui para mim serve como um filtro. Daqui eu olho as empresas que estão aqui e olho as que eu gosto. E obviamente vou analisar outras coisas, né? Então a gente pode ver que tem Petrobras aqui também dentro dessas condições, que é um caso que a gente está investindo também. Tem Sanepar também, que tem uns números bastante interessantes. E aqui a Cedro, né? Cedro 3 e Cedro 4 aparecem aqui. E a gente pode ver que sim, né, um visual interessante assim, em termos de números, né? A gente pode olhar aqui indicadores com PL de 3,42 vezes, muito baixo. EV/EBITDA de 2,20 vezes, muito baixo também, né? Se tu comparar com a indústria, os competidores, outras indústrias, está bem abaixo da média, tá? E os indicadores de rentabilidade aqui, ROIC e ROI, muito altos. ROIC na faixa de 30%, que é bastante alto, e um ROI de 40%, tá? O ROI ele está mais alto aqui porque o PL da empresa estava baixo, porque ela teve prejuízo nos períodos anteriores, que eu vou mostrar aqui. Então isso aqui basicamente é mais para chamar a atenção inicial, depois a gente vai entender o que está acontecendo com a empresa. Isso aqui é um caso de turnaround, tá? Isso que acontece, né? Uma empresa que passou por dificuldades, ela estava dando prejuízo em alguns períodos anteriores, então houve uma reestruturação na empresa, principalmente de dívida, e a empresa voltou a performar bem, só que o mercado ainda não reprecificou isso. A gente pode ver que a empresa hoje ainda vale muito pouco, 275 milhões de valor de mercado, sendo que ela tem 84 milhões em caixa, e ela já está gerando aí 80 milhões de lucro nos últimos 12 meses. Então, se ela continuar gerando essa magnitude de lucro aqui por mais alguns trimestres, ela já dá o valor de mercado. Então, por isso que o PL é muito baixo, 3 vezes. Tá? Obviamente, a gente tem que vir aqui nos demonstrativos de resultados para ter uma visão um pouco maior do que está acontecendo com a empresa. Né? Então, a gente vê que a receita começou a melhorar aqui a partir de 2021, que foi o período da reestruturação da empresa que eu falei. Tá? Então, por isso que é um caso de recuperação, é um caso diferente de investimento aqui. Tá? Não é uma empresa que sempre foi boa, é uma empresa que era ruim, e ela melhorou, então a gente está comprando agora porque o mercado ainda não reprecificou isso. A gente pode ver melhorias de margens aqui, EBIT, né, como eu mostrei, eu falei lá atrás, né, a empresa teve trimestres de EBIT negativo aqui, então até 2020, 2021 a empresa estava ruim, e aqui na reestruturação o resultado começou a voltar. Caso clássico de turnaround, ok? A gente pode ver principalmente no lucro aqui, né, a empresa teve um prejuízo grande aqui, né, nesse período aqui de 2014 até 2017, e agora voltou aqui os trimestres de lucro a partir de 2023, tá? Então, isso aqui sinaliza basicamente um sinal inicial, né, um filtro, para mostrar, ok, a empresa tem bons indicadores no momento e ela está passando por um turnaround, tá? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir agora mergulhar na empresa, entrar na área de relações com investidores da empresa, né, baixar lá os demonstrativos de resultados trimestrais e começar a estudar. O primeiro ponto, tá? A Cedro, ela produz uniformes e roupas, então a principal matéria-prima é o algodão, tá? Então a gente tem que olhar como está se comportando o algodão, talvez isso possa estar acontecendo também por uma mudança de preço da principal matéria-prima. É interessante que essa matéria-prima custe menos para que a empresa possa ter mais margens, né? E a gente pode ver que isso está favorável para a empresa, né? Esse aqui é o preço do algodão, o indicador do algodão, nos últimos dois anos, e ele saiu aqui na faixa de 800 para 400, tá? Então é uma queda aí, caiu para metade em 2 anos. Então isso tem ajudado bastante a empresa nessa reestruturação. Então foi reestruturada a dívida, né? A empresa deixou de ter aquela despesa financeira ali todos os trimestres corroendo todo o EBITDA, e ela também melhorou a parte operacional. Então voltou a ter mais receita, mais EBITDA, né? E com a despesa financeira caindo ali, isso se converte em lucro, né? Então aqui dá pra gente ver. Eu dei um print aqui nas principais partes da última demonstração de resultados da empresa. A gente consegue ver aqui, principalmente de 2023 para 2022, as principais mudanças, né? Receita até caiu um pouquinho, nem foi uma melhora a receita anual de 2023 para 2022, mas o principal que eu queria mostrar aqui é as melhorias de resultado, as melhorias operacionais, né? Então o EBIT aqui saiu de 68 milhões em 2022 para 188 milhões, então um crescimento praticamente triplicou. E o resultado líquido, né, o lucro líquido aqui, essa linha aqui, ela saiu de menos 27 milhões para 80 milhões positivos, tá, em 2023. Então é uma melhoria bastante real aqui de resultados, né? Os outros gráficos aqui vão mostrar um pouco melhor. A gente pode ver a evolução da receita. A receita, como eu falei, ela nem está crescendo tanto, é basicamente uma mudança operacional, né, nas linhas mais baixas da DRE ali, de lucro operacional e lucro líquido, né, o que está melhorando. Eu acho que esse gráfico aqui mostra principalmente
é o melhor que mostra para mim esse caso de turnaround, de recuperação, tá? A empresa, então, nesses trimestres aqui, ela estava dando um prejuízo, né? Cada trimestre aqui, quarto trimestre de 2021, prejuízo de 7 milhões, primeiro trimestre de 2022, prejuízo. E essa linha aqui, ela é a linha que cada ponto que ele soma nos últimos 4 trimestres. Então é como se fosse o lucro anualizado de cada valor desse aqui, tá? Então a gente pode ver que a partir do primeiro trimestre de 2023 foi a grande mudança, né? Ela começou a dar um trimestre de lucro e foi melhorando aqui, tá? Esse quarto trimestre de 2023 não foi melhor que o terceiro trimestre, que foi o melhor trimestre aqui, com 33 milhões de lucro. Mas a gente pode ver que o anualizado, se a gente somar esses 4 trimestres aqui, já dá aqui, ó, 80 milhões, tá? Que já é muito melhor do que estava acontecendo antes e já está muito próximo do valor de mercado. Então, se a empresa ter mais 4 trimestres nessa faixa de lucro aqui, né, esse lucro anualizado, ela já dá o valor de mercado dela. Por isso que o preço-lucro está 3, alguma coisa vezes, tá? É muito baixo mesmo. Aqui, nessa tabela que a gente pode ver a melhoria de margem EBITDA, né? Então, a margem EBITDA saiu de 11% ali no meados de 2022 para 18%, aqui já no final do ano de 2023. Então, realmente, a gente pode ver que é uma mudança operacional. A empresa ela não teve grandes ganhos de receita, simplesmente ela melhorou ali o operacional e a parte de dívida, tá? Então, por isso que é um caso de turnaround. Aqui, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o EBITDA ajustado, tá? Trimestre a trimestre. E essa linha aqui também, ela é cada ponto dessa linha aqui é o EBITDA anualizado, então é a soma dos últimos 4 trimestres. Então a gente pode ver essa evolução anualizada, né? Então aqui, trimestre um EBITDA muito baixo aqui, entre 2021 e 2022. Então aqui o custo do algodão estava pegando, né? Principalmente, o custo do algodão era o dobro do que tá agora. Obviamente isso pode variar, né? Mas é um melhor momento para esse tipo de negócio aqui de produção têxtil. Entre outras mudanças que eles fizeram na empresa, né? Operacionais, o EBITDA, que é o resultado operacional ali do negócio mesmo, tá? Começou a melhorar aqui a partir do terceiro trimestre de 2022, tá? Então começou aqui faixa de 39, 35 milhões, passou para a faixa de 50, 60 milhões aqui já até o final de 2023, tá? Então a gente consegue ver aqui já que o EBITDA anualizado ele já está na faixa de 200 e poucos milhões, tá? Então muito maior do que essa faixa que estava aqui de 50, 40. Então a empresa melhorou o operacional por 4 vezes em apenas um ano e meio, tá? Então isso é muito bom, muito positivo. E ao mesmo tempo que ela melhorou o operacional, né, ela mudou o perfil de dívida, reduziu dívida, né, e reduziu a alavancagem aqui, que era o principal problema da empresa. Ela tinha uma alavancagem aqui na faixa de 6 vezes, até passou até a ter mais aqui, acho que 7, 8 vezes até metade de 2022. E aqui começou, né, essa fase de reestruturação de dívida, ela começou a trocar a dívida, né, pegar juros muito mais atrativos, né, e parar de pegar os instrumentos que ela estava buscando com os bancos, tá? Então eles conseguiram até pegar alguns casos ali que eu teria que ir um pouco mais profundamente para entender, né? Mas são taxas de juros bem mais atrativas e que fazem com que a despesa financeira seja menor. Então, a gente consegue ver essa desalavancagem que é uma melhoria do perfil da empresa. Ela deixou de ser uma empresa ruim, né? Um perfil de crédito muito ruim, muito arriscada, para ser uma empresa com uma alavancagem totalmente aceitável de 1,7 vezes. Isso aqui basicamente é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Então ela passa a ser uma empresa segura para investir agora, né? Obviamente o preço do algodão pode variar, né? Pode atrapalhar esse ganho de margem operacional que a empresa teve, mas por enquanto como a gente viu ali, o preço está estabilizado aqui nessa faixa de 400. Então é um bom momento para a empresa no momento, tá? Então a gente pode esperar talvez mais alguns trimestres nessa faixa de geração de caixa e aí sim aquele múltiplo de lucro ali, preço-lucro de 3 vezes, ele vai começar a cair. Sempre se o preço não subir, ele vai começar a cair de 3 para 2 para 1 e aí a empresa vai ficar praticamente de graça. Então por isso que daí que vem essa tese de investimento, né? É inevitável que esse preço-lucro aqui ele tem que subir, porque a empresa vai cada trimestre melhorar o lucro. Logo, se o preço da ação aqui hoje está 27,50 não subir, esse preço-lucro que ele vai para 3, 2 vezes, uma vez e meia, então vai ficar praticamente de graça a empresa e os investidores vão começar a ver. Então, por isso é esperado que esse preço da ação aqui suba, né? Se quiser trocar uma ideia é só mandar um e-mail, tá? Vou deixar o e-mail aqui na descrição. A gente troca uma ideia também para fazer a mentoria aí, beleza? Tamo junto.